O câncer não tem cura. Eu já vi vários vídeos aqui no TikTok e os médicos mentem para os pacientes que eles vão ser curados. Pessoal, quem nunca escutou essa história que não é possível curar um câncer? Isso é verdade ou mentira? Infelizmente é uma mentira muito dura que infelizmente impacta diretamente e quem está lutando contra essa doença e provavelmente vivendo aquele que é o momento mais delicado da sua vida. Por que esse momento que um paciente está enfrentando o câncer é tão delicado? Pessoal, quando um paciente descobre um câncer, ele passa a viver uma experiência totalmente nova e ele caminha pelo desconhecido. Além disso, muitas vezes ele está sentindo dor, ele está com desesperança e também muitas vezes de forma muito impactada financeiramente, porque muitas vezes o paciente que adoeceu ou o acompanhante que acompanha o paciente que adoeceu era quem mantinha, às vezes, as casas, os filhos, o trabalho, o comércio, e isso impacta muito nos pacientes. E quando ele enfrentando tudo isso, às vezes sentindo dor, com falta de ar, com tosse, com dor no peito, com fraqueza, ele ainda se depara com essa espécie de fake news, é algo muito negativo. E esse vídeo aqui eu fiz para explicar para vocês o porquê esse mito surgiu, né, que o paciente não tem cura, de onde surgiu isso na história no tratamento contra o câncer e por que ele perdura até hoje e por que ele é uma mentira. Então vai ficar um vídeo um pouco longo, mas principalmente para os pacientes que estão enfrentando câncer, ou é um paciente familiar de quem está enfrentando câncer, ou é simplesmente um interessado em saber a história do câncer, vai ser um vídeo realmente interessante. Ó, por que a palavra câncer tem esse nome? Por que a gente fala câncer? Isso aqui, pessoal, é uma mulher onde eu fiz uma ilustração simulando que ela está com câncer na mama direita. A palavra câncer, para quem não sabe, ela vem do caranguejo. Então, Hipócrates, lá na Grécia Antiga, quando ele tentava tratar os cânceres das mulheres, muitas vezes ele fazia cirurgias. Como que era feita uma cirurgia naquela época? Para vocês saberem, naquela época não existia anestesia. Então, quando ele descobriu um tumor na mulher, ele tentava muitas vezes operar essa mulher sem anestesia. Então, as mulheres geralmente bebiam álcool, né, ficavam alcoolizadas, e quando elas perdiam a consciência, ele vinha como se fosse com uma faca quente e cortava a mama dessa mulher. Só que muitas vezes ele cortava essa mama da mulher, as mulheres às vezes não tinham cura. Na verdade, a maioria das mulheres não se curavam. Sabe por quê? Porque quando ele cortava esse tumor principal, ele notava que existia como se fossem umas perninhas, algumas raízes. Então esse câncer, ele dava uma espécie de pernas, de raízes na mama das mulheres. E aí, como esse câncer geralmente era grande e duro, ele comparou com o caranguejo. Porque era exatamente a noção que ele tinha. Um tumor de uma mama era igual a um caranguejo. Ele era duro em cima e tinha uma espécie de patas de caranguejo se espalhando pela mama da mulher. Então, quando Hipócrates descreveu o câncer de mama e recebeu esse nome da palavra câncer justamente de caranguejo, ele descreveu uma doença que ele falou da seguinte forma: o tumor na mama de uma mulher, que eu chamei de câncer, é uma doença que acomete a mama de mulheres e para a qual não se tem cura. Então, quando a gente associa o câncer, infelizmente hoje, muito ao fato do paciente não conseguir ser curado, remete muito a essa classificação inicial que o Hipócrates teve lá atrás, uma doença muito agressiva, que para a qual infelizmente não existia cura. Mesmo você operando, tentando cortar ela, você não conseguia curar, porque tinha algumas perninhas que espalhavam lá nas mulheres. Então, Pedro, por que hoje é diferente? Se você falou que isso não é mais verdade, por que hoje é diferente? É porque hoje a nossa prateleira de tratamento ela é muito mais complexa que Hipócrates tinha lá na época que ele deu o nome câncer para a doença que a gente conhece hoje. Então, para vocês saberem, o que o Hipócrates fazia era um tratamento ainda muito rudimentar, né? Era feito até sem anestesia, mas era um tratamento, chamava cirurgia. Então, hoje, ao contrário de ter um único tratamento, eu vou falar para vocês a quantidade de tratamentos que uma mulher tem para câncer de mão, que antes era um dedo de uma mão e hoje enche toda uma mão. Então, para vocês entenderem, quando a gente começou a tratar as mulheres com câncer de mama com cirurgia, lá nos anos de 1800 foi descrito aquela cirurgia mais complexa, que era a mastectomia a Halsted, né, onde você tirava toda a mama da mulher sem deixar raiz. Então, Halsted realmente fazia uma cirurgia em bloco oncológica, que ele conseguia tirar toda a doença.
Só que ainda assim, a gente tinha um único tratamento, a cirurgia. Então, logo depois que ele descreveu isso, surgiu uma coisa que revolucionou o tratamento de pacientes para câncer, que é usado hoje para diversos tipos de câncer. Vocês sabem qual é esse tratamento? É a radioterapia. Então, logo depois que Halsted descreveu essa cirurgia que ele tirava toda a mama, foi descoberto o raio-x. E quando os médicos que estavam, na verdade os físicos, né, que estavam pesquisando o raio-x, estavam tentando entender melhor o raio-x, eles tiravam muito fotos das próprias mãos para ver os ossos. E eles ficavam realmente admirados que eles podiam entender como os ossos estavam, e eles logo pensaram, então, se uma pessoa cair do cavalo e quebrar o dedo, a hora que eu fizer esse exame, eu vou ver se teve fratura. Então é uma coisa que vai ajudar muito a medicina. Mas de forma indireta eles descobriram outra coisa. Como eles faziam de forma... eles não conheciam a radiação. Como eles faziam de forma indiscriminada vários raios-x, principalmente aqueles pacientes e os próprios físicos que estavam expostos ao raio-x, eles começaram a cair as unhas e também cair os pelos da mão. Então, um médico lá nos Estados Unidos pensou, olha, quer dizer que a radiação emitida por esse aparelho, que é o raio-x, é capaz de matar as células que crescem, né, que se refazem de forma constante. Como os cabelos, né, que eles crescem, a gente tem que cortar, as unhas crescem muito rápido, a gente tem que cortar. Então ele logo pensou, como as células do câncer crescem muito rápido de forma desordenada, quer dizer, se eu usar essa radioterapia, eu vou conseguir ajudar a tratar os cânceres. E ele usou pela primeira vez em uma mulher que tinha um tumor muito grande na mama, o tratamento com raio-x, com radioterapia. E teve uma boa resposta, infelizmente ainda no tratamento rudimentar, não conseguiu dar cura para essa mulher, mas já se viu que poderia ser usado. E depois, Pedro, e depois da radioterapia, o que foi usado? Pessoal, isso aí então, antes na mão a gente tinha um único tratamento, a cirurgia, agora a gente tem dois, a cirurgia e a radioterapia. Depois, observaram o seguinte, um médico também, poucos anos depois, ele descobriu da seguinte forma, em algumas mulheres que tinham câncer de mama e eles operavam o ovário dessas mulheres, tiravam o ovário, seja por conta de cisto, sangramento ou outra doença no ovário, aquelas mulheres, algumas, não eram todas, mas boa parte delas, que retiravam o ovário, tinham seu câncer diminuído. E aí foi um novo tratamento que surgiu. Então, além da cirurgia e da radioterapia, depois foram estudar melhor, né, e descobriram na década de 60 um remédio que é usado até hoje, que é o tamoxifeno. Por que esse remédio é usado, Pedro? É quimioterapia? Não, é hormonioterapia, o terceiro remédio. Por que isso dá certo, Pedro? Porque se descobriu que aquele câncer de mama, olha para você ver o grau de entendimento sobre a doença que foi surgindo desde a primeira vez que o médico comparou esse tumor aqui a um caranguejo. Então eles viram o seguinte, alguns tipos de câncer de mama, eles cresciam porque eles tinham receptores hormonais, né, de estrógeno, progesterona. Então esses cânceres que tinham esse tipo de receptor, se você bloqueasse a produção de hormônio, ou com remédio, ou tirando os ovários, essa mulher teria uma melhor resposta ao câncer. E muitas vezes isso era o suficiente até mesmo para controlar o câncer que a mulher tinha. Então aí a gente surgiu então um terceiro tratamento para o câncer, que antes só tinha um tratamento muito rudimentar. E parou por aí, Pedro? Não parou por aí, pessoal. Depois, né, na década de 60, 70, na década de 80 também teve muita evolução, surgiu, talvez hoje, o tratamento que é mais associado ao tratamento do câncer, que é a quimioterapia. Então foram estudados vários tipos de quimioterapia e com o passar dos anos foi se combinando, fazendo uma espécie de receita, combinando uma quimioterapia com outra, até conhecer o que a gente usa hoje, né? A combinação de quimioterapias ideais, né? Tipos diferentes de quimioterapia que são capazes, muitas vezes, de controlar o câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, tem alguns tipos de câncer de mama que pelo tamanho ou pela agressividade, a gente decide, não vamos operar essa paciente, vamos fazer quimioterapia, a quimioterapia vai diminuir o tumor e depois a gente opera. Em muitos casos, o câncer da mulher desaparece. Em alguns casos, você tem até que marcar onde está o câncer, para que quando a quimioterapia for feita, muitas vezes o tumor desaparece e você sabe por aquela marcação que está com clipe metálica onde você tem que operar. Então, era um tratamento, depois surgiu a cirurgia bem feita, a radioterapia, a hormonioterapia e a quimioterapia. Agora parou, né, Pedro? Não parou.
Então, depois disso, pessoal, surgiu um outro tratamento,